O OSC, Exame Clínico Objetivo e Estruturado, como descrito por Harden em 1975, é um método de avaliação de competências clínicas de uma forma estruturada, com ênfase na objetividade do exame. A meta principal de um OSCE é avaliar estudantes além da memorização básica de fatos e conseguir avaliar habilidades cognitivas de nível superior, como o pensamento crítico, a tomada de decisão para a resolução de problemas e a comunicação. Ele consegue abranger as habilidades técnicas, cognitivas, afetivas, o psicomotor. O OSCE ele é considerado por vários autores uma ferramenta válida tanto formativa, ou seja, para a formação do estudante, quanto somativa, ele para quantificar e determinar progressão, e para a identificação de alunos em risco de mau desempenho clínico. É uma modalidade de avaliação que é parte essencial da graduação de muitas escolas de odontologia no mundo. No Brasil, ele vem se tornando mais frequente, né? Ele era mais comum nos cursos de medicina e agora a odontologia vem adotando. O objetivo principal do OSCE é que todos os estudantes eles possam ser avaliados de uma forma padronizada nas suas habilidades. Então, todos sejam avaliados da mesma maneira. E a objetividade inerente, ela visa minimizar a variabilidade individual de paciente, do examinador, de forma que a única variável a ser examinada é a capacidade individual do candidato. Essa objetividade do ROSC, ela está correlacionada com algumas variáveis de sua implementação. Então, por exemplo, essa objetividade ela aumenta com o número de estações, com a padronização de pacientes, com o número de avaliadores, e ela diminui com o cansaço e a ansiedade dos alunos. Quando a gente pensa nisso, fala assim, então eu vou bolar um OSCE com um grande número de estações, que eu quero que seja muito objetivo, que eu quero que ele seja muito válido, mas a gente tem que ter em mente que a complexidade de sua implementação deve ser o limite. Quando eu aumento o número de estações, eu aumento a necessidade de avaliadores e de todas as formas de avaliação. É sabido que o OSCE é aquela que demanda maior planejamento, material e mobilização de pessoas envolvidas no processo, não só professores avaliadores, mas uma equipe de apoio, de funcionários, de mobilização dos estudantes. Então, em termos de logística, o OSCE ele demanda muita energia. Então, não adianta a gente pensar em fazer algo muito grande ou com estações muito longas, em que você tenha que ter, portanto, muitas pessoas envolvidas ou um número e um tempo muito longo para sua realização, porque você vai ganhar em validade, em objetividade, mas pode perder na adesão, no cansaço, na ansiedade que ele pode gerar. Então, realmente, o desafio é ajustar para que ele seja válido, mas sem a gente perder nesse aspecto. Então, eu tenho um circuito, eu chamo um determinado grupo de estudantes, cada estudante vai para uma estação, então eles não começam na mesma estação, cada estudante começa em uma, e eles vão rodando até que eles completem as 6 estações do circuito. O nosso circuito de OSCE ele tem 6 minutos. 1 minuto para a leitura da tarefa proposta, 5 minutos para execução. Esse 1 minuto ele ocorre fora da estação. Nas estações ativas, então, a gente pode ter 1 ou 2 avaliadores fazendo uma observação constante e preenchendo o checklist estruturado, e todos os materiais necessários à realização das tarefas, eles são fornecidos pela instituição. Então, a gente tem que ter um banco de materiais para o OSCE.
A gente sempre realiza uma meta-avaliação do OSC, a gente faz meta-avaliação das nossas avaliações cognitivas também, mas do OSC ele é importante para a gente avaliar a efetividade do método e avaliar a percepção dos estudantes envolvidos no processo. Essa meta-avaliação é muito útil para nós, enquanto educadores, para permitir que a gente saiba se o método está bem sucedido, e promove competências importantes, sendo uma ferramenta diagnóstica para a resolução de problemas curriculares. Tanto para a identificação de fragilidades do estudante, como uma autoavaliação, como uma avaliação formativa, mas para gestão curricular também. Imediatamente ao final do processo, quando todos os estudantes realizaram o OSC, a gente realiza uma devolutiva, que é um momento de feedback, que é uma parte essencial do processo de aprendizagem. Então, nesse momento de devolutivo, os avaliadores eles explicam os critérios avaliados, a gente apresenta checklist, muitas vezes mostrando quais foram os pontos considerados naquela avaliação, e os estudantes são estimulados a relatarem dúvidas, angústias, muitos deles falam que que eles erraram, que às vezes eles estavam respondendo certo, eles trocaram. A gente consegue, como avaliador, depois que você avalia vários estudantes, consegue até perceber, mesmo sem pontuar finalmente, quais foram os erros mais frequentes. Nesse momento, a gente pode falar quais que foram os maiores erros. E a gente faz isso na sala de aula, né? Os alunos eles vão voltando do circuito, eles vão ficando na sala, no confinamento lá. Quando todo mundo se reúne, os avaliadores vão e a gente dá logo no final do OSC. Então, vejam que o processo é longo, ainda tem que contemplar uma devolutiva no final.